E vem conferir a crítica do anime Can a Girl Boy Friendship Survive? E eu assisti um anime da temporada de abril de 2025 chamado Can a Boy a Girl Friendship Survive? Que na tradução livre seria Tem como a amizade entre um garoto e uma garota sobreviver? E eu gosto de assistir o máximo de animes que saem na temporada e trazer críticas aqui para o canal. E entre esses animes, uns chamam mais atenção do que o outro. Eu sempre falei o quanto eu gosto de anime de romance, o quanto eu acho que ainda tem muito potencial para ser trabalhado nesses animes, ou existem algumas temáticas que, mesmo que já tenham sido muito utilizadas, elas ainda podem ser atuais para os momentos de hoje, e a partir daí você conseguir trabalhar essa ideia para uma nova geração. E a sinopse dessa obra, ela chama bastante atenção, porque a ideia desse anime é que existe um garoto e uma garota que eles são melhores amigos desde a sua infância e a partir daí algo acontece, que é uma nova menina acaba aparecendo e isso faz com que eles percebam que eles querem ser mais do que amigos. Bom, eu acho essa ideia muito interessante se ela fosse bem trabalhada, algo que infelizmente não acontece aqui. Porque todo mundo na adolescência já passou por esse caso ou já viu pessoas à sua volta passarem por esse caso de ele tem uma grande amiga, uma menina que ele considera sua melhor amiga, mas as pessoas à sua volta parecem que não consideram que um homem pode ser amigo de uma mulher. Automaticamente muita gente, principalmente na adolescência, considera que um tem interesse no outro, que um pode querer ter um relacionamento com o outro. Uma ideia muito imatura, mas que acaba acontecendo. E realmente, muitas vezes, eles só são amigos. Eles só são grandes amigos que acabam não tendo um interesse amoroso um no outro. Eu acho que se o anime fosse para esse caminho, seria muito interessante. Se eles deixassem o romance lá pro 12º episódio, ou se realmente eles realmente não caíssem pro lado do romance. Se realmente trabalhassem a relação deles de uma maneira mais em volta da escola e como as pessoas julgam ele, poderia trazer discussões muito mais profundas, discussões muito mais interessantes e que deixariam esse anime mais interessante. Porque pensa como seria legal. Ele é um menino, o protagonista, que ele não tem, ele não é muito sociável, ele tem seus próprios costumes, ele gosta das coisas dele do jeito dele. Já a personagem principal, ela acaba sendo alguém que ela é muito enérgica, ela é alguém que ela gosta muito de aparecer, ela é aquela pessoa que gosta, não que ela queira chamar a atenção dos outros, mas ela tem uma luz tão forte que os outros acabam gostando muito dela. Eles são os opostos. E isso normalmente acontece muito em anime. Normalmente um personagem, ele acaba sendo do casal, ele acaba sendo muito famoso na escola, todos amam ele, todos querem estar do lado dele, e o outro personagem, ele acaba sendo sempre mais na dele, acaba não falando muito com as pessoas, e essa dualidade é interessante, e eles usam isso desde todo o anime de romance, porque realmente é para dar aquela ideia meio de que eles são de mundos diferentes, que funciona muito bem, porque parece que num mundo eles nunca conseguiriam ter um relacionamento porque eles são pessoas opostas. Essa diferença de ideias e de mundos sempre vai ser interessante para você ficar interessado para saber como o casal daria certo. Mas eu ainda acho, isso deveria ficar em segundo plano dentro desse anime. Realmente, a discussão de por que eles não podem ser amigos e todos julgam ele. Nesse ponto, se o anime vai para esse lado, você pode discutir a relação entre eles como amigos, como os pais deles julgam ele, porque acontece muito isso. Os pais também falam muito, ela é sua namorada ou ele é seu namorado, e isso acaba acontecendo muito. Você pode discutir fora da escola, dentro da escola, como aquilo influencia a vida deles, como aquilo influencia relacionamentos futuros deles, porque acontece muito de eles ficarem tão perto que os próximos relacionamentos deles acabam tendo ciúmes da relação deles. Tudo isso poderia ser muito interessante, ainda mais levado para um lado da escola, você poderia ter vários caminhos que você poderia percorrer, que de novo, são assuntos que muitas pessoas não têm coragem de discutir, não falam sobre esse assunto, e que eu acho que poderia funcionar para um anime de romance. Mas eles não foram para esse caminho. E no segundo episódio, você já percebe isso, porque eles acabam jogando essa ideia principal, que é o título do anime de tem como a amizade dele sobreviver, quando praticamente
já deixa claro que um gosta do outro. Ainda mais pelos ciúmes que acontece, porque uma nova personagem feminina acaba entrando dentro da história deles e quase criando um triângulo amoroso. Então, pra mim, o anime, a proposta e a ideia já acaba caindo por terra desde o seu segundo episódio e enfraquecendo o que a premissa poderia trazer de melhor. Mas tudo bem, se eles resolverem ir para esse caminho, então a gente vai julgar o anime por esse caminho e não pela expectativa que eu criei nele, que eles nunca prometeram. E quando você vai para o outro caminho, o anime também não funciona para mim, porque seria o caminho mais do romance e dos clichês que colocam lá. De novo, clichê, que muita gente considera um problema dentro das obras, não é um problema. Clichê só é algo que foi tão utilizado naquele estilo de narrativa que acabou se tornando repetitivo. Mas se bem utilizado, ainda pode funcionar. Ainda mais no gênero de romance, que o clichê é algo que está presente desde o começo. Mas aí é que entra o problema, porque o casal não funciona muito bem. Eles não funcionam individualmente e eles não funcionam juntos. Porque eu acho que a relação deles é até um pouco tóxica, se você parar pra ver. Como eles trabalham, como eles funcionam, como um tenta afastar o outro de outras pessoas, como algumas decisões acabam afetando a vida deles, em volta deles, que talvez, para um adolescente vendo, pode até parecer fofo. Mas quando você pensa um pouco a mais, fica mais tóxico algumas relações deles do que realmente fofo. Então, pra mim, isso é o primeiro problema. O casal em si não conseguiu gerar o carisma suficiente pra me empolgar. Tem episódios do anime que funcionam muito bem, quando eles estão como amigos, como eles estão vivendo a aventura sozinho e foca até um pouco mais na comédia, a comédia consegue me tirar algumas risadas e gerar algum entretenimento. Eu não acho esse anime horroroso. Eu acho ele um anime, na verdade, bem abaixo da média, mas não horroroso. E eu acho isso porque lá no meio você consegue ver alguns potenciais. Potencial quando se fala dos objetos valiosos que ele faz, que como aquilo poderia mudar a vida dele, quando foca um pouco mais numa comédia mais exagerada, quando foca em relações de pessoas às suas voltas, e isso acaba funcionando. A relação principal não funciona por causa da forma como ela foi construída e trabalhada não funcionou. Eles perdem o potencial inicial e o casal como um todo não consegue te trazer algo de novo porque você não consegue torcer por eles. Inclusive, eu acho que o anime deveria ter trabalhado mais os personagens secundários, porque existem alguns plots, algumas ideias que mostram que a família deles está ligada antes deles se conhecer. Os irmãos se conheciam, relacionamentos tinham sido feitos. Se isso mostra mais a fundo, até outras ideias poderiam ser bem trabalhadas. No fim, ele é um anime que, como história, se torna genérica, esquecível e vazia. As discussões que eles poderiam trazer também são genéricas e esquecíveis. E quando chega nos personagens, não funcionam. Não funcionam porque eles não têm aquele carisma suficiente. Inclusive, um dos problemas desse anime, pra mim, é a falta de personagens de apoio. Se tivessem mais personagens de apoio que ajudassem a fazer com que o casal funcionasse, com certeza o casal funcionasse, ou a relação de outras pessoas funcionasse, talvez a gente gostasse mais. É tão pequeno aquele grupo, afeta tão pouco a escola, que esse anime, por exemplo, poderia passar num acampamento de férias que não faria diferença, porque a ambientação desse anime não é tão boa, e a ambientação é fundamental. A escola, ela não funciona nem para suas atividades básicas, nem aqueles clichês de clube de fantasia, clube de teatro, férias na praia, que normalmente os animes de romance caem, nem isso eles vão. Então é um anime que ele tem seus pontos positivos, na comédia alguns pontos, alguns episódios isolados que funcionam bem, algumas premissas secundárias, como a mostrar o amor daquelas pessoas pelo que eles realmente amam, que funciona bem, mas o em volta disso, quando você pensa no anime como um todo, ele acaba sendo ruim. Inclusive, até alguns pontos que o anime tenta ser um pouco mais dramático, em pontos pessoais do personagem, até acabam funcionando bem, mas eles só arriscam sem ir tão a fundo do que eles deveriam ir. Então por isso que esse anime não me agradou. Tecnicamente ele tem uma abertura e um encerramento que são genéricos, ele tem uma trilha sonora que não é marcante, ele tem uma animação que é mediana para animes de romance e no fim é um anime ruim. Concluindo, Ken-a Boy Girl Friendship Survive é um anime que tinha um potencial, mas resolver pro lado mais fácil. E indo pro lado mais fácil, eles não conseguem acertar no básico, que é fazer um casal e personagens se tornarem interessantes. Com o resto da sua volta sendo tudo tão mediano, foi um anime que foi difícil de assistir. E por isso que eu fecho Ken-a Boy Girl Friendship Survive com uma nota 4,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Ken-a Boy Girl Friendship Survive? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.